Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. De gota em gota se faz o oceano. O deserto é, na verdade, um punhado enorme de ínfimos grãos de areia. O nosso planeta levou mais de 4 bilhões de anos para adquirir as características que hoje permitem a vida como a conhecemos. Uma criança primeiro engatinha, para depois andar cambaleando e finalmente correr. Há na China um tipo de bambu cujo broto fica 4 anos sob a terra antes de surgir exuberante e então, ao fim do 5º ano, atingir 25 metros de altura. Uma baleia chega a viver 80 anos. Uma borboleta, alguns dias, mas não sem antes experimentar o lento e gradual processo de transformação da lagarta. As uvas são deliciosas, porém, não se forem colhidas ainda verdes. O espírito, da mesma maneira, tem o seu tempo de desabrochar, amadurecer. E uma existência é apenas um pedaço de toda a caminhada. Então, tenha calma. Torne-se receptivo à suave condução de Deus. Sincronize seu coração com o pulso do Criador. Assim como Ele tem um projeto para cada ser na natureza, também terá um para você. É preciso saber semear, saber colher, trabalhar com carinho, saber esperar. A pressa gera ansiedade que compromete a saúde. Acerene as emoções, reduza a velocidade. Tudo tem seu tempo, inclusive e especialmente as pessoas. O amor é uma semente que floresce na alma mediante o investimento diário na afabilidade e na mansidão. Seja paciente e bom com o mundo, mesmo que o mundo não seja com você. O ritmo da humanidade é descompassado, desconectado da harmonia do cosmos, mas você pode se harmonizar e, diante da loucura dos dias, ser um porto de paz para os seus. Paciência é virtude dos sábios. Acenda essa luz em sua alma, em seu olhar, e então, onde todos enxergarem um problema, você será capaz de ser a solução. O programa Espírito e Vida de hoje vai tratar de um assunto que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vivenciaremos durante a nossa existência física. Vamos conversar sobre a perda de pessoas queridas. Como agir diante de uma perda? Por que temos que enfrentar esse tipo de dor? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Altamir Cunha. Altamir é escritor, palestrante, pesquisador e integrante do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Altamir, como vamos? Tudo bem? Tudo bem, Júlio. É um prazer estar de volta, né? E aqui estamos para dar nossa contribuição. Altamir, a morte é um processo natural da vida, isso todos nós sabemos, temos a convicção. Mas quando estamos diante da perda de uma pessoa amada, parece que por mais que estejamos preparados, sentimos uma grande dor. Por que sofremos tanto diante dessas perdas? Existem vários motivos, e entre eles a própria ignorância a respeito da vida e da morte, né? Porque, na verdade, as pessoas, inclusive, às vezes perguntam-nos se nós espíritas acreditamos numa outra vida após a morte. Nós dizemos, nós não acreditamos que existe uma outra vida, e existe sim a mesma vida que continua em outra dimensão. E considerando de que o espírito realmente é imortal, nós deveríamos pensar mais na morte como uma libertação para o espírito, tendo em vista as limitações que o corpo físico impõe. Embora necessária a vida no corpo físico, mas a verdadeira vida, a verdadeira pátria, é a pátria espiritual.
Então, nós deveríamos exercitar, isso aí não é só a doutrina espírita que diz, inclusive os orientais, né, de que deveríamos exercitar o desapego. É termos os nossos filhos, termos os nossos familiares, nas nossas companhias, considerando que eles não nos pertencem. Pertencem a Deus. Eles retornarão um dia, nós também retornaremos. E esse é um processo normal, que nós vamos encontrar com aqueles que nos antecederam e outros que partam depois vão nos encontrar também. Então, nós deveríamos sempre pensar nessa possibilidade como a vivência no corpo físico de um familiar que viaja para um outro estado, para um outro país, e temos a possibilidade do reencontro. E de correspondência, não é isso? Exatamente, não é só no nosso caso, através da mediunidade. Muito bem lembrado, que não é somente a oportunidade de dizer, um dia nós vamos nos encontrar. Enquanto não nos encontramos, do mesmo jeito que aqui no corpo físico nós podemos telefonar, mandar uma carta, né? Lá do plano espiritual poderemos, através da mediunidade, ter esse contato. Ligar o telefone, né? Esse telefone do plano espiritual para cá e ter contato com os nossos familiares, dando o nosso testemunho de que a vida continua. E é isso que normalmente nós vemos, a exemplo do Francisco Cândido Xavier como médico, que trouxe oportunidades imensas de conforto, de consolação para familiares em estado de desespero pelo fenômeno da morte de um ente querido. Para nós espíritas, a vida continua, claro, sabemos disso. Mas mesmo assim, quando perdemos alguém, sentimos bastante, ou seja, esse conhecimento que nós temos doutrinário não chega a nos consolar completamente, ou pelo menos a algum de nós. Como enfrentar então, como o espírita tem um olhar diferente sobre isso? Ou seja, aceitar de uma maneira equilibrada, de uma maneira harmoniosa, a perda de um parente. Primeiro devemos considerar que nós não somos também sensíveis ao ponto de, perdendo um ente querido, não termos uma reação de saudade. Isso é normal, tendo visto o afeto, aquele momento que tivemos ao lado da pessoa, nós sentimos. Mas o que nos ensinam os espíritos é que nós devemos continuar a viver. Nós não podemos terminar a nossa vida porque terminou a vida no corpo físico de um ente querido. E aquela saudade, aquele vazio que muitas vezes aquele ente querido nos deixa, nós podemos preencher com outros que surgirão. Nós vamos ter netos, provavelmente, mesmo não tendo, nós podemos ter pessoas que são carentes e precisam da nossa ajuda. Então, a partir do momento que eu dirijo aquela afetividade que eu tinha, aquele amor que eu tinha e sempre dediquei ao meu familiar para alguém que necessita, eu vou preenchendo. Então, é uma forma realmente muito boa para nós matarmos, vamos dizer assim, essa dor imensa que existe lá dentro de nós. Estou lembrando uma daquelas correspondências que Chico Xavier recebe dos desencarnados. Um garoto fala com o pai, pede ao pai que pare de ir ao cemitério, porque o pai dormia dentro do túmulo para fazer companhia ao filho que ele achava que estava ali só. A pergunta é a seguinte, qual dos dois sofre mais, quem parte ou quem fica, o encarnado ou quem desencarnou? É uma boa pergunta, porque nós vemos muito mais o sofrimento daqueles que permanecem no corpo físico. No entanto, uma atitude de uma paixão descontrolada faz também o ente querido que retornou à espiritualidade sofrer. Não são poucos os que se encontram no plano espiritual e sofrem porque o familiar não quer soltá-lo, vamos dizer assim. Cria um elo magnético e fica detendo quando ele desejaria caminhar. Essa saudade incontrolada, essa inconformação, ela chega naquele ente querido em forma de lembranças tristes. Então nós devemos fazer, como os espíritos nos orientam, ter a lembrança saudável dos bons momentos que vivemos com aquela criatura, dos sorrisos, das alegrias, e dessa maneira nós vamos transmitir para ele também nossas alegrias. Porque a saudade demasiada e a dor da perda de inconformação é um sofrimento para nós e um sofrimento para aqueles que partiram. Essa atitude não revela um certo egoísmo, autonomia, ou seja, não vá, não me deixe, não me abandone. Isso, no fundo, não revela muito mais uma preocupação com si próprio do que com aquele que desencarnou? Em situações como esta, nós devemos considerar que nem sempre essa atitude de inconformação, de revolta, é uma prova de amor. Às vezes é uma prova de egoísmo. Porque nós não estamos lamentando, não é o nosso ente querido ter partido, mas é a falta que eles nos fazem. Mas não estamos pensando no bem-estar daquele ente que partiu, que precisa dessa libertação. Já pensou se nós permanecêssemos no corpo físico a vida toda, um corpo entrar no estado normal, né, de decrepitude, e dali não ter mais condição, e oferece vários sacrifícios, então precisa se libertar. Embora que o que faz mais sofrer é exatamente quando o espírito retorna na condição assim de uma idade, vamos dizer, muito pouca, né? Aqueles que são jovens,
que causa mais sofrimento. Né? Aqueles desencarnes, digamos assim, prematuros, inesperados. Exatamente. Não é? Nós vamos dar um breve intervalo agora, viu, Otomir? É. Mas voltamos já, não saia daí, continuamos a conversar sobre perda de entes queridos. Continuamos aqui com Altamir Cunha, falando sobre perda de pessoas queridas. Altamir, a pergunta 936 do Livro dos Espíritos trata do tema perda de entes queridos. Segundo o Espírito de Verdade, a dor dos espíritos que partiram é imensa quando veem naqueles que ficaram no corpo a dor e a lamentação, como conversávamos ainda há pouco, não é? Como evitar então esse sofrimento? O que é que a gente quer dizer com isso? A entidade, o espírito que desencarnou, vê seus pais, vê seus irmãos, não é? Em profunda dor, e aquilo os atinge profundamente no espiritual. Como é que isso funciona e como que a gente deve agir? O exercício do desprendimento deveria vir em função do conhecimento que nós dizemos ter, de nos dizermos, por exemplo, cristãos, espíritas, ou mesmo não sendo espíritas ou cristãos, todos nós que temos uma religião chamada espiritualista, seja católica, protestante, o que for, sempre acredita na imortalidade da alma, só que de uma forma diferente. Então as ideias que muitas vezes as religiões transmitiram faz com que as pessoas criem certos hábitos que são prejudiciais. Essa história de pensar que o ser retorna para o plano espiritual, por exemplo, vai aguardar até um dia de um juízo final que não se sabe quando, isso deixa na gente um certo tormento. Outro, o desconhecimento a respeito dessa relação que existe dos que se encontram no plano espiritual com nós que estamos encarnados, de receber aqueles que partem, da mesma maneira que aqui nós temos o cuidado para com eles, tem quem cuide bem melhor daquelas criaturas lá no plano espiritual. Então é ficarmos tranquilos, apesar da saudade, dizermos, Deus tem condição de cuidar bem melhor dos meus filhos do que eu mesmo. Então dessa maneira nós vamos exercitando um certo desprendimento. Com saudade, mas aquela saudade suave. E através da oração e do trabalho, nós com certeza vamos tendo condição de viver com tranquilidade. Temos que ter a convicção que Deus é Pai. E qual é o Pai que abandona seus filhos? Mas ainda no Livro dos Espíritos, na própria resposta da questão 934, eles dizem que os espíritos imortais dizem que a perda de entes queridos faz parte das nossas provas, das nossas expiações. Qual seria então a diferença, prova e expiação? Como é que se encaixaria a ideia da perda de nossas criaturas amadas? Quando nós lemos no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que principalmente, que é o que causa mais dor, exatamente no momento que nós perdemos, nós sofremos as chamadas mortes prematuras, então temos que considerar que toda criatura, todo espírito que reencarna e retorna prematuramente, como nós chamamos, que nada retorna prematuramente, tudo no seu devido tempo, mas nós devemos considerar que aquilo ali tem sua razão de ser. Deus não permitiria que acontecesse se não tivesse um objetivo. Então, um filho que vem e que parte ainda jovem, por exemplo, pode ser uma prova para os pais, pode ser aquele pai que em outra reencarnação não foi um pai cumpridor dos seus deveres e agora voltou para dar demonstração de compromisso, de responsabilidade, ver esse filho retornar para que ele possa mais refletir profundamente sobre a importância do seu compromisso de pai. Pode ser também, no caso do retorno prematuro, um espírito que, por ter atentado contra a própria vida através do suicídio, retorna para ter uma reencarnação complementar. Então, é comum as pessoas que retornam para o suicídio ter uma reencarnação complementar que normalmente dura pouco, para poder depois ter uma reencarnação que lhe proporcione mais condição de realizações. Deixa eu ver se eu entendi. Você suicidou-se aos 50 anos e digamos que a sua programação de vida seria até os 60. Então você vem completar esse tempo que você abreviou, é assim? Exatamente, mas não necessariamente como as pessoas imaginam que tenha que ser, por exemplo, faltava 10 anos, ele vai ter que viver 10 anos. Rigorosamente. Não, é complementar no seguinte, dele se refazer, e essas reencarnações curtas são mais em função de uma preparação espiritual para a reencarnação que virá com plenitude, vamos dizer assim. Por quê? Quando suicida-se, ele deixa impregnado o seu corpo espiritual de fluidos animalizados ainda e sofre muito. Então, uma forma de fazer fluir esses fluidos, de se desfazer dele, através do corpo físico, numa situação, às vezes, de sofrimento, de coisa desse tipo, que é como que um filtro.
ele retorna e então será programado uma reencarnação para que ele repare aquela falta do passado, assumindo o compromisso sem fuga. E às vezes não quer dizer que aconteça que ele faça. Tem espíritos que repetem 2, 3 vezes a reencarnação ou o suicídio. Atualmente existe na medicina um problema que acomete pessoas que perderam entes queridos. Esse problema chama-se síndrome do coração partido. O que é? Às vezes casais, não é? Casais que têm muitos anos vivendo juntos. O marido desencarna, por exemplo, e pouco tempo depois, às vezes muito pouco tempo, 2, 3 meses, o outro componente do casal desencarna também. Estaria então no plano, no projeto de vida dessas criaturas desencarnarem assim em um tempo muito curto? Necessariamente não. Por quê? Principalmente quando aquele que ficou, dada a condição de grande saudade, não aceitação daquela situação, ele passa a desejar morrer. Então é uma espécie de suicídio lento. Ele começa a se alhear de tudo e começa a desejar morrer e vai se apagando gradativamente. E às vezes retorna ao plano espiritual antecipadamente. Não quer dizer que todos que retornem pouco tempo depois do cônjuge, eles estejam numa situação como essa. Mas muitos, sim, por não aceitarem, criam uma situação de tal forma que ele vai se suicidando gradativamente. É como quem fecha os olhos para não ver mais a luz do sol. Desiste da vida. Desiste da vida, desiste de lutar, quer morrer. E quando você não tem vontade de viver, gradativamente vai se apagando. Isso acontece com pessoas que têm enfermidades e que não querem lutar para vencer a enfermidade, que acham que tudo está perdido. A diferença entre uma pessoa que recebe um diagnóstico, por exemplo, de câncer e luta para vencer e vence, é aquela que só porque recebeu esse diagnóstico passa a viver simplesmente achando que vai morrer da noite para o dia e finda morrendo. Então, apagou-se porque suicidando-se gradativamente. Altamir, mais uma pergunta antes do fim desse bloco. Qual o melhor remédio para a dor pela perda de uma pessoa querida? Nós temos ouvido por parte até daqueles que retornaram ao plano espiritual, dizendo mais ou menos dessa maneira: Pai, se está realmente o coração cheio de saudade, preencha com outra pessoa. Tem tantas criaturas órfãs por aí necessitando de carinho, então preencha o meu lugar com outro. Quer dizer, o que precisamos é preencher o vazio com alguma atitude de amor. É o amor que salva todas as situações. Quem enxuga lágrimas alheias não tem tempo de chorar, não é verdade? Exatamente. Chegamos assim ao final do nosso segundo bloco. Voltaremos em instantes com o último bloco, ainda conversando sobre perda de pessoas queridas com Altamir Cunha. Não saia daí, voltamos já. Vamos agora ao quadro O Espírito e Vida Responde, com Altamir Cunha respondendo às perguntas dos nossos telespectadores. Eu gostaria de saber se no cotidiano a gente ficar sempre falando com a pessoa que faleceu, no meu caso a minha mãe, se isso faz bem para o espírito dela ou mal. Assim, sempre lembrando, até numa refeição do que ela gostava, eu estou sempre oferecendo, meio que oferecendo para ela. Isso é bom ou é ruim? Zulmira, essa é uma atitude realmente que os espíritos sempre favorecem com ensinamento, orientações, de que é um reflexo do apego que nós temos, é ainda da não aceitação. Na verdade, quem partiu não precisa da comida, quem partiu precisa das nossas orações, precisa da nossa compreensão de aceitar aquilo como determinação divina. Se, na verdade, eles retornaram, então entreguemos às mãos de Deus, porque essa atitude ainda de apego vai fazer com que aquele ente querido, que nós desejaríamos que estivesse ao nosso lado, certamente para darmos carinho, certamente para amá-los, eles sintam-se sofrendo e nós, então, na verdade, estamos provocando o sofrimento desse ente querido. Então, o ideal é que tiremos todos esses hábitos e transformemos em oração, em carinho pelo próximo, em frequência a uma casa de necessitados, um orfanato. Aquele amor que nós teríamos que dar a ele, vamos frequentar, vamos dar a outro em intenção daquela criatura. Isso tem um efeito mais positivo. Eu queria saber que após o desencarne de um ente querido, quais são as consequências, as reações desse ente querido e dos que ficam aqui sofrendo? Olha, a partida de um ente querido, Elson, é realmente como nós falamos, não é fácil não. Apesar de toda a orientação, esclarecimento, mas nós sabemos que aí é uma questão de um tempo onde nós criamos laços e esses laços não se desfazem assim. E na verdade nós precisamos compreender que toda
todo sofrimento que nós criemos aqui em função daquilo vai fazer a criatura sofrer, porque existe um elo magnético. E através desse elo magnético, todo o nosso sofrimento chegará àquela criatura e todas as nossas alegrias também. Então, o que aconselha a espiritualidade? Que nós transformemos os nossos momentos nas boas lembranças. Pensando naquelas criaturas, nos momentos bons que tivemos, nos sorrisos, na tranquilidade, na paz, em tudo que nós temos ao lado daquela criatura. E isso favorecerá tanto a nós que aqui estamos, quanto àqueles que retornaram ao plano espiritual. Essa é a melhor solução. Simples, mas muito proveitosa. Gostaria de saber como organizar, do ponto de vista psicológico e espírita, o luto e a perda. Em questão de tempo, em questão de coisas materiais, como organizar a prática da perda do ente querido. Tânia, isso é uma questão que toda a vida que vem a lume, é preciso que nós falemos também da importância, não resta dúvida, até de acompanhamento psicológico para algumas pessoas, não resta dúvida que precisamos. Agora, o esclarecimento da espiritualidade é muito importante. Temos que realmente compreender que nós somos espíritos e espíritos que estamos momentaneamente no corpo físico. Não somente nós, mas os nossos entes queridos também. Então a aceitação, como vimos sempre falando, é a solução. Se tivermos problema, como é comum, algumas pessoas despertam um sofrimento maior, umas levam um tempo maior, porque dizem os espíritos que é um sofrimento por causa de uma perda de um ente querido. Quando passa de 2 semanas, 3 semanas, já é preciso a pessoa se cuidar, porque precisa de uma orientação espiritual e também talvez da intervenção de um profissional, um psicólogo ou coisa desse tipo. Então que as pessoas procurem realmente fazer nos 2 campos. A assistência, se não estiverem realmente conseguindo superar sozinhas, a assistência psicológica e a assistência espiritual, que na verdade vai superar com mais facilidade. Gostaria de saber como conviver com a dor da separação. Todas as perguntas você vê que se encadeiam, viu, Jorge? Porque é sempre no sentido da dor que causa, como fazer para superar, e todos nós vamos aprendendo. Observemos bem, os espíritos sempre nos falam de que nós aprendemos com a própria dor. Porque chega um momento em que nós vamos compreendendo que temos que mudar de atitude. O sofrimento faz parte do processo evolutivo, não como castigo de Deus, mas como resultados daqueles processos da nossa evolução e que nós precisamos realmente, às vezes, mudar. Se queremos minimizar nossas dores, precisamos fazer alguma mudança dentro de nós. Se estamos sofrendo porque perdemos um ente querido, que tal nós mudarmos de atitude? Colocarmos exatamente naquela vaga, vamos dizer assim, naquele vazio que ficou em nosso coração, alguém para nós amarmos. Que tal um neto que venha surgir, ou mesmo outro filho, ou mesmo, quem sabe, através de visitas a orfanatos, a ancianatos, nós nos ligarmos afetivamente a alguém e doarmos amor? Com certeza, quando nós fazemos esse trabalho, nós preenchemos o vazio e vamos sofrer bem menos. Agradecemos a presença de Altamir Cunha em nosso programa. Altamir, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado também, nós dizemos, porque a oportunidade de trabalho é uma oportunidade para nós podermos, assim, compensar as nossas falhas, né? Então agradecemos também a atenção. Vamos agora ao nosso último quadro. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudio Saegusa. Libertação do Sofrimento e Libertação pelo Amor. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. A Morte e o Amanhecer, de Caterine Kubler-Ross. Educação para a Morte, do professor Herculano Pires. Chegamos assim ao fim do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritovida@yahoo.com.br. Agradecemos a sua sintonia, a sua companhia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.